Olá, amigos telespectadores. Estamos de volta com Saúde é Tudo. E hoje o nosso convidado, o Dr. Reginaldo Abdala Rosa, médico ortopedista especialista em coluna. Dr. Reginaldo, hoje podemos esperar resultados muito melhores com tempos de recuperação curtos, com as técnicas de robótica, cirurgias menos invasivas, Gostaria que o senhor falasse sobre essas técnicas de cirurgia. Como eu falei no bloco anterior, a gente trouxe para o estado de Tocantins a cirurgia endoscópica de coluna. E essa cirurgia a gente faz com anestesia local, sedação, corte de 1 centímetro, sangramento mínimo. E o paciente, quando você opera de manhã, no final da tarde ele já pede para ir embora para casa. Uma cirurgia que antes era 3, 4 dias internado. E a cirurgia de coluna, ela ainda não tem a robótica inserida no rol dela, não no rol de autorização, mas ainda a tecnologia não permite. O que a gente fala de cirurgia robótica, que às vezes o leigo fala em robótica de coluna, é a cirurgia com neuronavegação. O que é a neuronavegação? Você faz um exame prévio e você uma tomografia, você coloca aquela tomografia num sistema com os pontos de marcação e o computador faz a leitura daquilo lá durante a cirurgia, porque os instrumentais têm uns pontos que esse computador vai lendo e vai te dando a posição exata, para você passar um parafuso, para fazer uma coisa. A neuro usa muito para ressecção de tumor, isso já tem no Tocantins. Outra coisa muito interessante que tem agora, tem o pessoal que já faz aqui, o pessoal que está aqui mesmo em Tocantins, que é a neuromonitorização intraoperatória na cirurgia de coluna, faz também para neurocirurgia, para cirurgia de tireoide, ou seja, para muitas coisas. O que é isso? Você monitora em tempo real os nervos que você está manipulando. Por exemplo, cirurgia de coluna, eu vou fazer uma descompressão, vou passar um parafuso. Se eu tiver com esse parafuso próximo da raiz, que é o nervo, ele vai falar, tá próximo, afasta um pouquinho. Então, com isso, você tem muito mais segurança. Cirurgia de escoliose, aquela coluna toda torta de uma criança. Antigamente, como que era... artrodese a cirurgia, não é, doutor, ou não? Aí, antigamente, como que era feito? No meio da cirurgia, você já combinava com a criança, se ela tivesse um cognitivo que permitisse, que durante a cirurgia você vai ser acordado, eu vou pedir para você mexer a perna, você mexe um lado, mexe o outro. Aí quando mexia, o anestesista, anestesiava de novo a criança. Que era para ver se durante aquela correção, se não houve um bloqueio, um travamento dessa medula, porque muitas vezes a criança, quando acordava, ela acordava paraplégica. Aí você tinha que soltar tudo, ir lá, soltar o sistema para poder voltar. Com a neuromonitorização você resolve isso. Acabou o problema. Com a neuromonitorização você faz cirurgias neurológicas e está trabalhando ali, você sabe qual área que você está, se você vai ter, se é uma área que vai produzir uma lesão motora, sensitiva, o que é. E, por exemplo, a cirurgia de tireoide, ela... Sem a neuromonitorização, existe uma chance grande de lesar um nervo que chama laringeu recorrente. Esse nervo, ele altera a tonalidade de voz quando lesado de um lado só e dá problema para o paciente. Então, isso é um avanço muito grande. Antigamente, para ter essa monitorização intraoperatória, a gente precisava trazer profissionais de Brasília. Então, o custo disso era... elevadíssimo. Hoje nós já tivemos profissionais de excelência que saíram daqui, foram para Ribeirão Preto ou para outros centros, permaneceram 1 ano fazendo curso, estudando e retornaram para poder ter esse serviço aqui dentro do estado. Maravilha. Bom, doutor Reginaldo, hoje nós temos um número muito grande de pessoas doentes com problemas de coluna, Problemas de dores lombares, entre outras. Dores lombares, entre outras, causas. Qual a justificativa para esses números? E qual a realidade no Tocantins em relação a esse quantitativo, doutor? Naim, desde que eu me formei, dentro da própria ortopedia, eu sempre quis fazer coluna também. São algumas coisas.
E sempre a estatística não muda muita coisa. 90% da população um dia vai ter uma crise de dor lombar. 90%. Vai ter. O que acontece hoje? Antes, o trabalhador ele trabalhava de forma sem ergonomia. Ou seja, era, que nem diz aqui no Tocantins, era na tora, né? Ou seja, ele não tinha problema, ele pegava e fazia, só que a vida útil dele era curta. Porque ele machucava rápido. Depois, com a ergonomia, com a medicina do trabalho, com tudo isso, consegue-se prolongar e postergar uma crise. Só que as pessoas têm que entender que o sedentarismo é o pior de todos. Obesidade é o pior de todos. Graças a Deus o tabagismo diminuiu, mas o tabagismo alterava muito, principalmente os discos. O tabagismo chegou a um ponto que nos Estados Unidos, por existir uma questão até judicial, excesso de processo contra médico, tudo, o médico optava, se o paciente fosse fumante, ele falava, eu não te opero. Então quer dizer que o tabagismo, eu achava que atacava somente assim os pulmões, mas também a coluna também prejudica? Os discos, coluna, músculo, tudo como um todo. Como um todo. Mas, assim, hoje o que eu vejo, uma das coisas que está bem em voga e é a nossa realidade, que até ontem estava aí, foi o Covid. O Covid, ele tirou todo mundo das academias, ele tirou as pessoas daquela reabilitação na praça, ele tirou o idoso do convívio. Todo mundo ficou recluso, ano e meio, 2 anos, sentado na frente de um sofá. Nem a caminhada podia fazer. Com isso, nós tivemos uma piora. Vários pacientes meus que vinham todos controlados e que estavam tudo pacientes de terceira idade, que vinha tocando a vida e vinha muito bem, obrigado. Nós tivemos que recomeçar. Faz parte, eu acho que isso aí faz parte da vida de todo mundo. Em relação ao Tocantins é um estado novo. Então a população é nova e o problema de coluna, embora ele exista, mas eu acredito que ele ainda vai demorar um pouco mais para vir uma crise maior. Lembrando que também o problema de coluna, ele é uma das patologias que mais afasta o trabalhador, que mais leva o trabalhador para o INSS. A coluna, né? Sim, uma das coisas que mais leva porque ela é incapacitante. Quem teve alguma crise de coluna sabe do que a gente tá comentando. Né? Eu sei muito bem essa crise, viu, doutor? Inclusive, meus amigos telespectadores, o doutor Reginaldo é o meu médico, né? Então, eu estou aí há quase 2 anos, né, doutor, com esse problema meu da coluna, que são 2 hérnias de disco, né, na lombar, mas que já nós vamos dar jeito dela também. A minha forma de trabalhar, eu sempre tento ser o mais conservador possível. E cada necessidade, um degrauzinho que a gente vai subindo. Na medicina, antigamente, dizia-se que qualquer patologia deveria ficar em repouso. Isso acabou, caiu por terra. Você tem que... O repouso, ele é proporcional ao que você consegue fazer. A gente sabe que as articulações, todas elas têm a lubrificação conforme o movimento. A oxigenação dessa articulação é conforme o movimento. Quanto mais você fica parado, mais difícil é para você retornar ao arco de movimento nessas articulações. Uma das perguntas que me foi feita nos bastidores é em relação ao nervo ciático. E o nervo ciático, nós temos que lembrar que ele é formado pela união das raízes que saem da parte baixa da coluna lombar. Então, por isso que às vezes a pessoa... o nervo ciático, quando dói... que é um problema, que pode ser um problema da coluna, porque ele pode ser comprimido em outros lugares também, mas quando ele é na coluna, ele vai dar o sinal exato aonde que está o problema. Por exemplo, dói até o joelho, olha, dói a parte interna da perna, dói a parte lateral da perna. Isso é uma dica de onde está aquele problema. Entendi. Bom, doutor, em 2021, o senhor foi certificado com um curso avançado em cirurgia endoscópica cervical e torácica, né? Gostaria que o senhor nos contasse como foi essa sua experiência. Ela começa em 2018.
Na verdade, ela começou antes. Eu sempre pensei em fazer essa cirurgia endoscópica. Esse ano, 22, eu tive dando uma aula de cirurgia endoscópica na Bahia, e eu me lembrei que em 2012, ou seja, 10 anos atrás, eu participei de um congresso mundial de cirurgia endoscópica da coluna, que foi na Bahia. E eu fui como ouvinte, não fazia, no Brasil pouco se fazia, e eu falei, esse é o futuro, eu vou fazer. E desse período todo eu corri até conseguir. Uma das coisas que eu consegui foi, eu sou membro da Sociedade Norte-Americana de Coluna, e eu participei de um processo seletivo, acho que 2017, 2016, que concorriam à bolsa durante 3 meses para ir para qualquer lugar dos Estados Unidos. Eu passei, eu ganhei essa bolsa, e eu ia para Los Angeles, só que nisso vem a notícia de que meu pai não estava bem. Eu falei, eu não consigo ir, não consigo ir. E eu fui comentar com um professor de Ribeirão Preto, isso foi em 2017, fui comentar com ele e falei, professor, eu agradeço a sua carta, porque precisava de uma carta de indicação. Eu peguei a carta e agradeci a ele, falei, olha, eu não posso ir, o senhor conhece o meu pai, meu pai não está bem, eu não posso ir. Ele falou, não fique triste, meu curso começa em março de 18. E eu comecei. E eu falo que esse curso ele é muito importante para mim, porque ele me deu a oportunidade de uma vez por mês estar junto com meu pai. Meu pai morava em Ribeirão Preto. E quando chega em julho, meu pai falece. Eu terminei o curso, tudo, e comecei a trabalhar aqui no Tocantins com essa técnica. Por quê? Porque eu já fazia alguma coisa, mas a gente só pode colocar que faz o dia que você fizer, porque você põe a tabuleta lá, faço isso. Quando chega o cliente na frente, fala, não, eu quero esse modelo eu não faço. Aí a gente começa com... Eu tive que treinar toda a equipe, mudar muitas coisas dentro do hospital, porque era uma coisa inovadora e que não tinha no estado. Nós começamos, eu trouxe um dos professores, ele veio para ajudar a montar, e nós fizemos 3 cirurgias num dia e 3 no outro. A partir da 6ª cirurgia que a gente fez no Tocantins, eu falei, agora eu posso botar na tabuleta lá que eu faço, né? E aí a gente começou. A cirurgia torácica e a cervical, ela demanda de experiência com a técnica e que você tenha, o que a gente chama na medicina, que você tenha mão para fazer. A partir da 100ª cirurgia, do 100º paciente, que a gente fez aqui da cirurgia lombar, eu fiz o primeiro avançado de cervical e torácica. E agora, em 21, nós fizemos o segundo, e hoje eu completei 153 pacientes operados com essa técnica. A cervical, ela é bem menos do que a lombar, e a torácica bem menos do que as outras ainda. Nós estamos selecionando alguns casos que tenham indicação para que a gente possa fazer a cervical aqui também no Tocantins. Que maravilha. Mas, doutor Reginaldo, o tempo passou tão rápido, né? Nós nem percebemos. Então, já me comunicaram aqui que nosso tempo esgotou e eu queria deixar o espaço aberto, se o senhor quiser fazer alguma consideração, né? Fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter dado a oportunidade de contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória, de colocar para vocês sobre um pouco de como está a medicina aqui no Tocantins. Temos grandes profissionais em todas as áreas, grandes profissionais. Eu vejo hoje que a necessidade de sair do Tocantins para se tratar fora é por uma questão de opção, não por necessidade, porque nós temos a condição de fazer. E agradeço a Deus por ter me colocado aqui no Tocantins, porque é um lugar onde tem um sol para todo mundo e a gente precisa de luz, né? Nós é que agradecemos, né, do senhor ter vindo para cá, Tocantins, e estar aqui trabalhando e ajudando tantas pessoas aí, né? Restabelecendo saúde a tanta gente, tá certo? E agradeço também ao senhor por ter aceito o nosso convite de participar do nosso programa, e eu quero convidá-lo mais vezes, tá? Esse nosso programa, ele está sendo gravado, mas em breve nós estaremos com um programa ao vivo.
E aí nós vamos interagir com os nossos telespectadores, onde eles vão poder ligar para a gente, nós vamos entrar com eles aqui ao vivo, eles vão fazer pergunta, dar sugestões, né? E eu gostaria de ter o senhor novamente aqui conosco. Quantas vezes for convidado, eu estarei aqui. Muito obrigado. Meus amigos, então, chegamos ao fim de mais um programa Saúde é Tudo. Mas eu espero vocês no próximo programa. Fiquem com Deus. E um grande abraço a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.